registro. O planejamento é o registro de um pensamento, é o registro de um sonho que eu quero aproximar cada vez mais esse sonho da realidade. O que são os planejamentos institucionais? Aqueles que fazem parte da instituição como um todo. Nós temos que pensar em dois tipos de planejamentos. Primeiro, o planejamento que vai definir os objetivos e a forma de alcançá-los. Esse tipo de planejamento, ele é utilizado pelos professores, pelos gestores pedagógicos, pela equipe pedagógica e por todas as rodas de debate, de discussão, de participação dentro da escola. O planejamento estratégico, que é tudo que é importante e resulta aí em sucesso. Eu diria que resulta em bons resultados. O termo sucesso é um termo muito ilusório, né? Que resulta em bons resultados. Esse planejamento estratégico, ele compõe o segundo tipo de planejamento que a gente pode dizer institucional. Por isso eu disse dois. Ele está mais vinculado à administração, à direção, ao financeiro da escola, que tem que estar alinhado aí às secretarias de educação municipais e estaduais, porque essas têm que estar alinhadas ao Ministério de Educação e Cultura, que é o MEC. No entanto, esses dois planejamentos pressupõem um terceiro, que é o meu planejamento pessoal. Como que eu vou me preparar, como que eu vou conseguir articular na minha vida esse planejamento, essa carga de planejamentos que eu tenho pensado. Isso vai me gerar qualidade de vida, vai aumentar minha visão de mundo, vai me fazer alguém mais feliz. Cabe nesses planos, nesses planejamentos, a minha vida pessoal, a minha qualidade, o meu descanso. Eu quero realmente isso para mim? Vamos ver que todo planejamento, seja este mais de vida pessoal, que compõe aí a minha família, os meus amigos, o tempo que eu tenho que me dedicar a eles, né? E articular isso com o mundo do trabalho para que eu possa ter uma vida mais tranquila, mais em paz, né? Dizem que a felicidade está exatamente na nossa paz. Eu tenho, portanto, que ter em mente um cenário de futuro quando eu vou planejar. Eu tenho que ter uma visão daquilo que eu almejo alcançar com essas ações, com esses objetivos que eu vou elencar. Portanto, as características que compõem um planejamento, ela também muda conforme o tipo de planejamento, né? No entanto, costuma esse documento seguir em todas as instâncias os seguintes aspectos. É um processo constante, né? Ou seja, não existe um planejamento que eu pegue uma vez no ano, uma vez na vida e considere que ele é perfeito, que ali está o sonho já embutido da realidade. Ele pressupõe sempre ações futuras. Por que futuras? Porque eu avalio as ações presentes.
aquelas que eu estou realizando, que eu já realizei e, consequentemente, eu projeto novas ações, um outro cenário de futuro. É um processo racional, né? Ele tem que ter uma sequência didática quando estamos falando aí de conteúdos, de conhecimentos, e não só, em qualquer outro tipo ele é racional porque ele tem uma sequência. Eu não posso começar com uma ação difícil, por exemplo, eu não posso começar a construir salas de aula iniciando pela ação de decorar as salas, né? De ter ali um ambiente acolhedor, de já ter as carteiras disponibilizadas, de ter quadro. Primeiro eu tenho que construir a sala, então essa é a ação número 1. Isso é racionalidade. Eu não posso querer que o meu menino, que a minha menina aprenda a divisão, se ele não aprendeu primeiro a somar e a dividir, né? Então, eu necessito considerar o já existente, né? E nesse sentido, então, dar movimento a esse planejamento. Então, ele tem uma racionalidade sempre embutida, porque ele é uma reflexão que eu faço, que eu projeto, que vai dar certo, né? Ele é flexível, evidente, né? Que é. Então, por vezes, esse dia de aula, essa avaliação que era para ser hoje, teve que ser trocada. O palestrante que vinha e que não pôde vir e que está aquela gentalhada tudo ali na minha frente, eu tenho que resolver, né? A reunião de pais que só teve um pai, uma mãe, né? Que, claro, eu vou atender, vou tratar com eles, mas essa reunião é diferente da que eu idealizei e planejei, que tinha pelo menos lá umas 50, 60 famílias, 100 famílias. Não aconteceu, certo? Então eu tenho que ter essa habilidade de ser flexível diante da realidade e dar aos planejamentos os movimentos necessários. O processo de planejar, eu diria que é o momento mais importante, né? Porque desse processo é que nós teremos em mãos um bom resultado para chamar de planejamento. Então, nós temos que começar definindo objetivos. Os objetivos tanto amplos quanto aqueles mais de curto prazo, que são os específicos, né? Então, os gerais e os específicos. Nós, quando vamos definir os objetivos, nós já temos que ter, evidentemente, o nosso olhar dessa realidade, que é o diagnóstico. Uma coisa é eu fazer um planejamento para o ensino infantil, outra coisa é eu fazer um plano de aula de matemática para o 5º ano do Fundamental 1. Outra coisa sou eu, coordenação pedagógica, fazer o meu planejamento, porque a coordenação pedagógica tem que ter planejamentos, né? Fazer o meu planejamento para a reunião de professores da educação infantil, outro planejamento para professores do fundamental, outro para o ensino médio, outro tipo de planejamento quando eu terei todos esses atores no mesmo ambiente, na mesma roda de formação. Então, requer essa habilidade de saber ler especificamente o tipo de roda para a qual eu vou dar movimento através do planejamento. No planejamento eu faço previsões, então tal horário vai ter um intervalo, né? Eu vou começar com esse tipo
de conteúdo, depois eu aprofundo mais, tendo em mente aí sempre uma sequência necessária que a gente chama de didática na pedagogia. Eu tenho que prever tempo para isso, dia, mês, né? Então, as previsões são fundamentais. É o cronograma que faz parte de todo o planejamento. Eu tenho que analisar as alternativas de ação que eu vou colocar ali. Ou seja, eu não posso achar que eu não devo trocar ações. Eu devo, se for necessário, eu devo, tá? Por isso eu tenho que analisar bem, evitar, né, certos imprevistos de mim para comigo mesmo, como diz outro, né? Então, se na aula de hoje é uma aula de química, de biologia, de experienciações, eu tenho que ver se o laboratório está disponível, né, para esse tipo de experiência prática que eu pretendo fazer. Eu tenho que agendar isso na coordenação pedagógica, ou seja, eu tenho que ver se é possível fazer essa experiência hoje, se a gente tem na escola as substâncias, os instrumentais que eu vou precisar para essa experiência em química. Se não tem, eu tenho que antes lá nas previsões solicitar, enfim. E aí então eu tomo a decisão, né, de construir assim ou de construir de outro jeito. E começo a implementar o plano e vou nesse processo avaliando os resultados. Há que se perceber que todo e qualquer planejamento parte dos conhecimentos prévios, dos saberes já existentes nessa cultura de aprendizagem, nessa realidade. Eu não planejo de qualquer jeito, eu planejo não considerando as zonas de desenvolvimento real, porque isso todo mundo já sabe, mas tendo essa visão do que é real para todo mundo, para ir já para desafios desses conhecimentos, desses saberes, dessas aprendizagens que já estão agregadas a essa cultura, a cultura do grupo da educação infantil, a cultura do grupo do fundamental, do ensino médio, a cultura do grupo do ensino superior. Ou seja, eu preciso me cercar, né, do que as pessoas já conhecem. E nesse sentido, eu tenho que dialogar primeiro, eu tenho que ouvir, eu tenho que observar para considerar nessa construção quais são os pontos fortes dessa realidade, desse grupo, dessa gestão, né? Quais são os pontos fracos, e os pontos fracos são aqueles mais frágeis, que eu devo tomar mais cuidado, de ter mais ações para melhorá-los. Todo planejamento, ele é uma forma de mediar, ele é um instrumento que ajuda o processo mediador. A mediação, ela se vale da intervenção, de encaminhamentos e de devoluções em rodas formativas. Ou seja, eu tenho um planejamento, eu tenho ali o registro, por vezes reflexivo, ou um registro muito sintético daquilo que eu pretendo executar, mas é fatal que o meu comportamento diante desse público que vai ouvir a minha comunicação, que vai se comunicar comigo, dialogar comigo, nós iremos passar por momentos de intervenção, de encaminhamentos e devoluções nesse diálogo mediador. A intervenção
trazendo aqui um exemplo bem prático, né? Seria no processo de diálogo, quando eu meio que breco o pensamento do outro e incluo ali outras possibilidades de informações, de questionamentos para ele refletir. Acabou a mediação? Não. Eu tenho que fazer encaminhamentos. Os encaminhamentos são atividades de aprendizagem, são tarefas que vão para casa, são pesquisas que nós temos que fazer, né? Os encaminhamentos é a prática, é a ação propriamente dita que vai nos remeter à retomada dessa mediação, desse diálogo, vai aprofundar isso, vai proporcionar maior análise no processo. E a devolução, que são os resultados, né? Então, olha, gente, eu uso sempre esse exemplozinho aí, já tá chato, mas enfim, casa se escreve com S, casa não se escreve com Z. Eu sei que vocês tentaram, que vocês pesquisaram, mas não chegaram a essa conclusão. Portanto, eu digo, eu devolvo. A devolução é a sistematização que a coordenação pedagógica faz, que o professor faz do debate, do processo inteiro de mediação. É quando você dá os retornos, quando você dá as respostas. A vírgula é aqui, o ponto é aqui. Ecologia se trata disso. As hipóteses que vocês construíram do conceito de ecologia são hipóteses que a gente pode, dessas, rejeitar 5, dessas, considerar mais 5, dessas, 5 são medianas, em consideração a esta devolução que eu estou trazendo, para que a gente possa aí debater os prós e os contras. Os planejamentos, eles existem para serem executados dentro das instituições, né? Aqui nós vamos agora nos focar muito no processo formativo. Não vamos tratar de planos estratégicos, financeiros, administrativos, mas do planejamento da formação continuada. Essa roda que forma, informa e forma, sobretudo forma informando, né? Então, as rodas, elas são sempre redes de debates, né? Elas são sempre constituídas por problematizações, por perguntas, por nós conectivos, certo? Não existe rede ou roda de formação onde se faz a roda e o educador, né, o formador dessa roda, o coordenador pedagógico, fica sentado lá na mesa do professor enquanto todo mundo está na roda. Não, ele está na roda junto.